Bom, boa noite a todos. Eu tinha feito uma propaganda danada do Eduardo, mas tudo bem. Fica para a próxima, fica o convite para que a gente possa voltar no dia que ele vier. Então, primeiro vamos parabenizar todos, né? Porque estamos aqui, cada vez nós verificamos a casa um pouco mais cheia, isso é muito bom. E é um privilégio realmente estarmos aqui. Como a Penha falou, a casa tem alguns estudos, e eu ia pegar a gente sempre, embora a gente saiba, né, que o palestrante tem um palestrante programado para a noite, a gente sabe que podem acontecer imprevistos, a gente já sempre deixa esquematizado alguma coisinha que a gente precisa falar. Mas hoje, seguindo uma intuição, né, eu falei, não, eu vou abrir aleatoriamente o Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa falar um pouquinho. E o aleatoriamente a gente sabe que não existe, né? É exatamente o que a gente precisava falar um pouquinho hoje. Então, quem está vindo à casa pela primeira vez, seja bem-vindo, e que a gente possa realmente desenvolver esse tema. E esse tema, ele é o capítulo 20 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que vem falando justamente sobre os trabalhadores da última hora. Então, quando eu abri aleatoriamente, eu falei assim, não posso deixar de não ler. Então, eu vou fazer essa leitura. E quando eu direcionei, meu olhar bateu diretamente para um item que eu acho bem importante. A missão dos espíritas. Então, isso é para falar um pouquinho para a gente, né? Então, eu vou dar uma lidinha. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé em sua soberana justiça, com novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos. Segundo, tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, isso aqui já dá uma boa condição para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o dogma da reencarnação. A gente sabe que é um tema que não é novo, né? Falar sobre reencarnação não é um tema novo, isso já foi dito pelos povos mais antigos. Já se tinha uma ideia, né, um pouco fragmentada, um pouco, vamos dizer assim, mal direcionada sobre a questão reencarnação. A doutrina espírita, ela é o salvador da pátria sobre esse assunto? É a última palavra sobre o assunto reencarnação? Nós sabemos que não. A doutrina espírita, ela foi, como nós podemos categorizar, a porta de entrada. Ela pode ser caracterizada como uma forma hoje, né, com a nossa linguagem contemporânea, mais fácil para que a gente possa compreender o tema reencarnação. E a reencarnação, como nós da doutrina espírita já estamos habituados a compreender, ela é um tema que ela elucida todas as nossas dúvidas materiais. As espirituais, elas vão vir, logicamente, com o decorrer dos estudos, que a gente vai entender o porquê de nós estarmos aqui, por que a Terra foi formada, qual realmente o verdadeiro sentido da vida. E isso a gente vai descobrindo ao longo dos tempos. Mas a questão reencarnação, ela nos responde uma série de questionamentos. Por quê? Por que a gente percebe tanta dificuldade em uns e tanta bonança em outros? Por que a gente percebe alguns com uma facilidade de aprendizado, com uma facilidade na vida muito grande e outros com uma dificuldade muito grande? Isso a gente diz intelectual, financeira, sentimental, de saúde. Então, existe uma série de questões que a doutrina espírita ela vem nos esclarecer, principalmente sobre esse tema reencarnação. Porque a gente começa a entender que tudo e para tudo há uma necessidade. Então, se nós estamos passando por uma dificuldade, se nós estamos passando por um momento complicado, embora nós, na maioria das vezes, não saibamos o porquê isso está acontecendo, a gente tem que ter uma noção
que isso tem uma causa. E o que é mais importante, essa causa, ela não vem externamente. Acabou esse tempo, ou pelo menos deveria, mas para o doutrina espírita ou para nós espíritos, acabou esse tempo de nós indicarmos o outro como culpado das nossas dificuldades, das nossas passagens difíceis. Não há mais essa possibilidade de nós culparmos o outro. Ah, mas o culpado de tudo que está acontecendo no nosso planeta foi de Adão e Eva. Foram eles os culpados. Que Deus não mandou que eles não comessem o fruto, eles foram lá e comeram. E aí, a partir daí, a humanidade passou a ter o conhecimento do bem e do mal. As dificuldades começaram a acontecer. Se não fosse isso, nós estaríamos, certamente hoje, numa condição muito melhor. Isso é o que nos era dito anteriormente. E ainda é dito em alguns outros segmentos religiosos. Mas nós, da doutrina espírita, já sabemos que isso não se processa assim. Existe uma causa, um porquê de nós estarmos aqui. E que nós somos os únicos responsáveis por cada coisa que nos acontece. É claro que o outro ele tem uma coparticipação, ele tem uma contribuição? Tem. Mas o responsável sou eu. Não há mais como eu justificar a minha infelicidade colocando a culpa no outro. Ah, eu só vou ser feliz quando a Penha fizer todas as minhas vontades. Vamos dizer que ela faça todas as minhas vontades. Será que mesmo assim eu seria feliz? Não, porque eu vou estar sempre criando outras vontades. E até chegar um momento que vai ficar quase impossível dela conseguir satisfazer todas as minhas vontades. Então a gente tem que ter essa dosagem. A gente tem que ter esse discernimento. E o mais importante, Jesus ele nos deu algumas das declarações que ele foi nos passando que foram muito importantes, principalmente nessa questão reencarnação. Ele dizia que a cada um será dado de conformidade com as suas obras. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar na nossa cabeça o tempo inteiro. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se a colheita é obrigatória, por exemplo, eu sou o dono de um terreno. Mas eu falo assim, ó, eu não vou plantar. Aí o meu vizinho do lado planta. Planta milho, batata, ervilha, seja lá o que for que ele planta. Eu posso dizer que aquela plantação é minha? Não, porque não fui eu que semeei. Ela só vai ser minha a partir do momento que eu semear. Então, eu posso chegar e me apropriar da plantação dele? Não devo, mas eu posso. Mas ela não é minha. Então, eu não posso responsabilizar se, de repente, no terreno ao lado, a plantação não for boa ou o que for plantado não der bons frutos, eu não posso colocar, né, a culpa em mim, porque quem plantou foi ele, a responsabilidade é dele. Só passa a ser minha quando eu plantar no meu terreno. E o que eu plantar no meu terreno vai dar os frutos de acordo com a minha semeadura. Se eu plantar uma boa semente, hoje, agora, e a nossa vida, ela é regrada nesse sentido, no presente. Hoje e agora, eu plantei uma boa semente. Eu não entendo quase nada de plantação, mas eu não sei quanto tempo demora uma batata para crescer, por exemplo, para germinar. Mas vamos dizer que eu tenha plantado batatas e eu plantei uma boa safra de batatas. O que vai acontecer futuramente? Se eu cuidar bem do solo, futuramente eu vou ter uma boa colheita de batatas, porque eu plantei boa semente. Ao contrário, se eu tenho a consciência de que o que eu estou plantando não é uma boa semente, eu não cuidei do solo, eu não me preparei, eu não reguei a quantidade necessária, o que vai acontecer com essa plantação? Vai nascer uma plantação de batatas bem pequenas, murchas, que quase não dá para se aproveitar. E é exatamente isso que acontece com a nossa vida. E a nossa reencarnação ela é exatamente o resultado do nosso plantio. Então vamos ter certeza do seguinte, o que nós estivermos plantando agora vai ser o resultado da nossa colheita futura. Pode ser nessa encarnação ou ela pode transpassar para a próxima. E aí vai justamente a questão. Eu plantei, eu colhi boa semente, eu colhi boas batatas. E se eu não souber negociar essas batatas? O que vai acontecer com elas? Elas vão apodrecer,
eu não vou conseguir vender a quantidade necessária. Por quê? Porque eu não fui previdente. Então não é só plantar coisas boas. Eu tenho que plantar coisas boas e continuar alimentando essas coisas boas para que elas possam sempre gerar bons frutos. Então, se eu plantei, eu tenho que tirar, separar daquela boa semente, eu tenho que separar uma outra porção para que eu possa plantar novamente. Isso significaria dizer estar sempre renovando o que é bom. Porque sempre que eu renovar o que é bom ele se propaga, ele se projeta para uma próxima encarnação. Da mesma forma, se eu plantar uma coisa ruim, futuramente eu vou colher esses frutos. E esses frutos ruins, cada vez que eu colho, eu vou acumulando cada vez mais frutos ruins. E eu vou me tornando cada vez mais uma pessoa amarga, uma pessoa sem uma perspectiva boa de vida. E o que acontece comigo? Eu continuo projetando coisas ruins. Então eu vou sempre jogando para frente essas necessidades de melhoria. E a reencarnação ela nos oportuniza sempre isso. Nós agora já podemos falar um pouquinho sobre essa questão de céu e inferno. Todos nós já entendemos que o meu céu será de acordo com o que eu plantar. O meu inferno será de acordo com o que eu plantar. Então, a nossa vida de espírito, essa vida aqui do corpo físico, ela tem um tempo. Ela tem um limite. E é preciso que a gente saiba aproveitar ao máximo esse tempo que nós temos. Mas aproveitar ao máximo não quer dizer fazer tudo desenfreadamente. A gente tem alguns limites, né? Então a gente precisa aprender a cultivar bem esse tempo. Média de vida, 70, 80, 90 anos, vamos lá. Alguns chegam a 100, a Rainha Elizabeth chegou a 100 e... 92? Foi quase. 96 foi quase, 4 aninhos. Mas vamos colocar 97? Vamos colocar 97? Por que 97? Porque a gente entende que a vida ela já é concebida no ato da concepção. Então, esse 1 ano que nós temos, 9 meses que nós temos de gestação, nós já temos uma vida. Então, deveria contar esse tempo também. Então, vamos botar 97 para arredondar? Vamos botar 97. Então, 97 anos. Quantas coisas aconteceram nesse tempo? E a gente tem que estar atento a isso. Qual foi a finalidade? Qual é a finalidade da nossa vida? Por que nós estamos aqui? A gente, às vezes, não para pensar o porquê de hoje estarmos até mesmo na necessidade de estarmos aqui dentro de uma casa espírita ouvindo alguma coisa sobre reencarnação. É porque na nossa mente nós já conseguimos compreender um pouco melhor isso. Se a gente for olhar em alguns outros segmentos religiosos aí fora e falarmos sobre reencarnação, não vamos ser muito bem aceitos. Por quê? Porque nesse momento eles ainda não estão capazes de conhecer ou de compreender a questão reencarnação. Mas o que não quer dizer que ela não exista. O que não quer dizer que nós, cada um de nós, independente da religião que tivermos, estamos sujeitos à reencarnação. E é um trabalho muito grande de nós conseguirmos domar realmente, como a da própria doutrina espírita nos diz, que se reconhece um verdadeiro espírita pela capacidade de domar suas más tendências. E é isso, exatamente isso. Nós estamos começando a aprender a domar as nossas más tendências, para que a gente consiga projetar para o futuro uma vida melhor. Para que na próxima encarnação que tivermos, estarmos numa condição melhor. A gente vê, né, a gente ouve falar, a gente estava, semana passada, eu acho que a gente estava falando sobre Chico, né? Na nossa aula de mediunidade, falando sobre Chico, sobre Divaldo, justamente sobre essa questão mediunidade, por que eles vieram agora, né, com essa mediunidade tão aflorada, tão ostensiva. E a gente fala assim, é muito bonito a história do Chico. Muito bonito para nós que estamos aqui assistindo. Mas será que para ele foi tão fácil assim? Não, né? Noites e noites em claro. Quantas dificuldades passou por conta da mediunidade? E essa mediunidade ela não foi dada para ele de graça. Alguma necessidade teve. E essa necessidade é o trabalho. Isso é uma das leis que a doutrina espírita fala, a lei do trabalho. Trabalhadores da última hora somos todos nós. Todos nós que temos que ter esse conhecimento sobre o processo reencarnatório. Como eu falei lá no início, por que estamos aqui?
E às vezes eu me pergunto, por que eu estou aqui? Será que é só para trabalhar, acordar de manhã, tomar meu banho, tomar meu café, ir trabalhar, me estressar o dia inteiro, depois ir para casa, tomar meu banho, jantar, assistir a TV, dormir, manter relações? Será que é só isso a vida? E quanta gente fica preso só a isso? Eu quero aproveitar a vida ao máximo, como eu falei, nós temos que aproveitar, mas o máximo tem um limite. E esse limite é justamente o limite que eu vou perceber que se eu continuar transpassando esse limite, eu vou estar criando situações que vão ser necessárias refazer ou pelo menos refrear uma vida futura. E às vezes nem chega a vida futura, né? Futuro que eu digo em outra encarnação. Às vezes nessa vida mesmo a gente vai começando a adquirir depois de um tempo necessidades, dificuldades que se a gente fosse um pouco mais previdente nós teríamos evitado. Então nós temos que ter muito em mente na nossa cabeça esse processo reencarnatório. Ele é necessário. Jesus ele falou assim, é preciso nascer de novo, e até hoje não foi compreendido isso. Alguns atribuem ao batismo, tem que ser batizado para morrer o homem velho e nascer um homem novo. Teoricamente, sim. E justamente isso é a nossa transformação. Eu deixar maus hábitos e adquirir bons hábitos. Lógico, isso é óbvio. Mas o que Jesus queria dizer não era isso. Ele disse que era preciso nascer de novo. E Nicodemos, um doutor da lei, ele perguntou, mas como é que pode ser isso? Como é que pode um homem velho tornar o ventre de sua mãe? Aí Jesus olha para Nicodemos e fala assim, és mestre em Israel e não sabes? Se não entendes as coisas da terra, como é que vai querer entender as coisas que eu vou te explicar do céu? Então, esse processo reencarnatório que todos nós estamos sujeitos, é uma questão muito bonita, que ela deve ser um pouco mais trabalhada na nossa mente, para que a gente realmente consiga extrair o máximo dessa encarnação. Então, quando a gente começa a compreender que nós espíritas temos todo o direito, nós temos o direito de ter tudo, de fazer tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Tudo que eu quiser fazer, eu posso. Mas nem tudo, como dizia Paulo, me convém fazer. Então, eu tenho que ter a noção de reencarnação para saber quais são as consequências do tudo que eu posso. Quando a gente começa a compreender justamente essa questão reencarnação, a gente vai compreendendo e a gente vai começando a criar os limites. Como eu estava falando mais cedo, ninguém, pelo menos em sã consciência, está projetando para a sua vida futura o mal, o equívoco. Eu acho que não. Eu, particularmente, quero o melhor para mim. Eu quero sair dessa encarnação, mesmo que eu não saia numa situação muito elevada, mas eu quero sair pelo menos um pouquinho, um degrauzinho acima do que quando eu comecei. E essa é a nossa jornada evolutiva. A gente precisa evoluir, a gente precisa compreender que toda reencarnação ela é válida, tem um propósito. O pior criminoso, o pior assassino, a pior pessoa que vocês imaginarem, ele saiu da encarnação que ele saiu um pouquinho melhor que ele entrou. Mesmo que seja difícil de compreender. Mas alguma coisa ele aprendeu. A amar alguém ele aprendeu, por exemplo, uma mãe, um pai, um filho, um irmão, quem quer que seja. E a gente pensa assim, mas ele é uma pessoa péssima hoje. Nessa encarnação ele é pessoa péssima. Mas ele já aprendeu a amar uma pessoa. Então talvez tenha sido melhor do que a reencarnação anterior, que ele não amava ninguém. E esse é o processo nosso de reencarnação. É isso que a gente vai começando a entender, o processo de estarmos aqui. Todos nós estamos aqui para evoluir, para melhorar. E não adianta dizer que não vai melhorar. Tem pessoas que até falam assim, mas eu já estou velho, eu não aprendo mais nada. Claro que aprende. Quantas pessoas mais idosas você olha aí, estão andando de iPhone na mão aí, mexendo em iPhone? Num qualquer um outro celular? Que há pouco tempo atrás era praticamente impossível. Mas a necessidade fez o quê? Obrigou a gente a se impulsionar. Ou você aprende, eu tiro pelo meu pai, como eu falei. Meu pai antigamente mal sabia falar no WhatsApp. Mas ele trabalha com atendimento a público, ele precisa aprender. Senão, ele não teria cliente, porque os clientes hoje, todos estão se comunicando através do WhatsApp. Então, ele ou aprende ou fica sem dinheiro.
Então a necessidade nos obriga a melhorar. E a reencarnação, quando há necessidade de melhorar, nós vamos ser obrigados. Então a nossa encarnação, ela vai ser sempre positiva. Porque não adianta a gente imaginar que uma encarnação, mesmo com muita dificuldade, não é positiva. Sempre é positivo. Talvez não seja positivo para o corpo físico. Uma doença, uma dificuldade financeira, o corpo físico talvez não seja realmente positivo. Porque é uma dor, é um sofrimento. Mas para o espírito, podem ter certeza absoluta que é. Todos nós somos impulsionados a melhorar, mesmo que não queiramos. E a gente vai aprendendo isso cada vez mais, mesmo que seja no empurrão. Vamos dar mais uma lidinha. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar sua programação e os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações. Falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas, perdão. Palavras perdidas eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos ao infinito, partir em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas colherão com alegria a vossa palavra de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Lógico, aqui ele não está falando, nem está querendo dizer que está crucificando ou está indicando que as outras doutrinas não dizem coisas boas, tá, gente? Não é isso. Mas a dificuldade que realmente nós vamos passar é justamente isso. Porque, lógico, para todos nós que estamos aqui sentados, não é tão difícil assim de a gente compreender. Mas para aquelas pessoas que estão lá fora, é difícil. E quem são essas pessoas que estão lá fora? Essas pessoas que estão lá fora são evangélicos? Católicos? Muçulmanos? Não. Essas pessoas que estão lá fora, aí fazer a brincadeirinha, são todos que não estão aqui dentro. Não. As pessoas que estão lá fora são os nossos parentes. São os nossos pais, nossas mães, nossos esposos e esposas, pessoas, primos, tios, pessoas do trabalho que ainda não conhecem a doutrina espírita. Então, para a gente falar sobre reencarnação para uma pessoa dessa é difícil? E esses dias um colega meu do trabalho, ele veio falar comigo. O assunto até delicado, né? Ele estava com um problema com a irmã dele, aquela coisa toda, e ele queria entender o processo dela. Aí ele pegou e falou, mas vai, não é possível tal situação? Como é que a doutrina espírita, não é espírita, tá? Como é que a doutrina espírita explica isso? Tem explicação? Falei, para tudo tem uma explicação. Talvez, embora nós não saibamos, mas tem uma explicação lógica. Mas sim, a doutrina espírita, no meu pouco conhecimento, tem uma explicação para isso. E fui detalhando algumas situações para ele. Aí quando eu terminei de falar, ele falou assim, ah, sim, agora ficou mais fácil de compreender. Eu ainda não aceito muito bem, mas ficou mais fácil, pelo menos eu consegui entender um pouco o processo. E é isso que é o conhecimento da doutrina espírita. É justamente ensinar as pessoas, ou
trazer para as pessoas uma palavra de um pouco mais de conforto sobre a reencarnação, sobre a necessidade de estarmos aqui com dificuldades. E hoje, gente, está tão difícil. Está tudo tão difícil. A gente olha na TV, a gente olha na política, a gente olha nas questões amorosas, a gente olha nas questões religiosas, como tudo está se tornando, ou pelo menos quase tudo, em pontos de batalha. E é justamente o que foi dito aqui, nós temos que ensinar justamente a tranquilidade. A gente estava falando ali fora, eu estava ouvindo ali a Penha falar com ela ali, que a gente estava pedindo, como é que é? Paz, né? Força não, né? Se te pedir força, bate alguém. E é verdade, nós somos assim. Como eu sempre falo, nós pedimos paciência porque nós estamos sem paciência. Mas aí quando vem os testes para testar nossa paciência, a gente falha, porque a gente se irrita. Então, eu particularmente, eu não peço mais paciência. Não peço mais porque tá complicado. Os testes estão vindo cada vez mais complicados. E é justamente nisso que a gente demonstra. Wagner, você é um espírita cristão? Em algumas vezes, sim. Principalmente aqui dentro. Falando para vocês, olha, sou espírita maravilhoso. No meu dia a dia, como é que eu sou? Será que eu sou tão cortês assim? Será que eu sou uma pessoa tão boazinha assim? Então é isso que a gente precisa se questionar. Para isso que serve a reencarnação. Para eu, como espírito, me questionar. Fazer melhor hoje o que eu não fiz ontem. Verificar o que eu preciso fazer melhor hoje, para que o meu futuro seja melhor. E falar sobre a reencarnação, acho que para mim, é sempre mágico. Porque tem tanto assunto, é uma vastidão tão grande de possibilidades, e não adianta a gente ficar tentando numerar. Toda a encarnação ela é assim. Se a pessoa nasceu com essa deficiência, foi porque ela fez isso. Não existe isso. Vamos dar um exemplo. A Cidinha é a professora que eu sei, Cidinha, o Ayrton. Numa sala de aula, tem 40 alunos. Cada um tem um entendimento diferente. Mas a matéria é a mesma. Um aprende mais, um aprende menos, um não aprende quase nada. Mas a matéria é a mesma. O professor é mesmo está ensinando. Então, as leis de Deus são as mesmas para todos nós. E nós somos essa grande sala de aula. Uns aprendem mais rápido, uns aprendem melhor, uns executam melhor, uns utilizam na vida o que aprenderam e outros não. Mas não tem oportunidade? Temos. Todos nós temos várias oportunidades. E essas oportunidades elas vão surgir cada vez mais à nossa frente. Mas a gente tem que ter consciência, a gente tem que saber. A gente tem que saber em que terreno que a gente está pisando. E só tem uma maneira de saber que terreno que eu estou pisando, estudando o terreno. Não tem outra forma. Nós temos aqui na nossa frente uma areia movediça. Ah, eu venho lá despreocupado, desatento com a vida e caio na areia movediça. O que adianta? Se eu me bater, o que acontece? Quanto mais eu me bato, mais eu afundo. A areia movediça é assim. Quanto mais eu me bato, mais eu afundo. Os problemas são assim. Quanto mais eu me bato, mais eu afundo no problema. Quanto mais eu me bato nas questões amorosas, mais eu afundo. E a gente fala em questão disso porque é uma questão importante. Ah, a gente vai ver, não, eu quero viver a vida para namorar. Eu quero aproveitar o máximo. Você vai para tudo quanto é balada e procura a pessoa certa e não acha. Aí fala, mas eu tenho o dedo podre mesmo, que eu não consigo achar ninguém. Mas será que está procurando nos lugares certos? Será que está procurando com os interesses certos? E a gente quer a pessoa perfeita. Porque nessa encarnação, eu tenho que aprender alguma coisa, né? Então tem que ter a pessoa perfeita do meu lado. E a gente projeta o que a gente imagina como perfeição, que a outra pessoa tem que ser. E aí, quando a outra pessoa não é, vem as frustrações. Ah, meu casamento não dá certo. Mas claro, você está depositando no outro a responsabilidade de te fazer feliz. E é o contrário. Eu tenho que estar feliz para que eu possa ser feliz e proporcionar felicidade ao outro. E aí a encarnação fica mais fácil. Mas não, a gente quer ser feliz a todo custo. Não importa. Eu quero ser rico a todo custo. Vai ser rico a todo custo. Vai lá fazer uma opção de besteira, vai lá
sonegar imposto, vai fazer uma opção de coisa, vai, é livre, é a teu critério. Só que isso gera consequências. Isso é uma lei até da física. Ação e reação. Toda ação resulta em uma reação, né, de força igual ou proporcional no sentido inverso. Então, é lógico. Tudo que você faz, você recebe de volta. E a proporção do que você vai receber de volta vai ser de acordo com o que você enviou. Então, vamos estar preocupados com o que a gente está fazendo com o outro. Vamos estar preocupados com o que nós estamos fazendo com nós mesmos. E a gente, às vezes, negligencia isso. E o processo de conhecer a reencarnação é justamente essa responsabilidade. Quando a gente fala, tem muito hábito de falar sobre livre-arbítrio. Eu acho muito legal falar sobre livre-arbítrio. Porque a gente acha que livre-arbítrio é ter a possibilidade de fazer qualquer coisa e escolher qualquer coisa. Sim, isso é livre-arbítrio. Mas o verdadeiro conceito de livre-arbítrio é você saber que você tem responsabilidade pelo que você faz. Isso é livre-arbítrio. Eu faço, mas eu tenho responsabilidade. Não adianta a gente ficar assim, gente, ó. O Carlos vai cometer um crime. Lógico que ele vai... Não vou falar que sou eu, não. O Carlos. O Carlos vai cometer o crime. Aí ele vai lá cometer o crime. Ele chega pra mim e fala assim, ó, vai, né? Faz favor pra mim. Só toma conta da porta aqui. Eu vou lá cometer o crime. Eu falo, tudo bem. Eu fico lá, ó, segurando a porta, tomando conta. Aí, de repente, chega a polícia. Aí eu falo, ó, não fiz nada. Quem fez foi o Carlos. Não, mas você segurou a porta. Você foi conivente com o crime. Você foi conivente com a má ação. Então a gente tem que ter cuidado com o que nós estamos sendo coniventes todos os dias. E a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente faz, com tudo que a gente posta nas redes sociais. Todos nós, principalmente nós espíritas, temos que ter uma responsabilidade muito grande com aquilo que nós estamos fazendo assim, ó, repostando. Olha, reposta, reposta, resposta. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, porque o que nós postarmos também é responsabilidade nossa. Somos nós que estamos segurando a porta ali, talvez de um crime que esteja sendo cometido. Então nós temos responsabilidade, sim. Nós temos compromisso, sim. E a nossa encarnação ela tem que ser produtiva, gente. Nós temos que ser capazes, e vamos todos nós, quando nós desencarnarmos, nós estivermos lá no plano espiritual, depois que nós passarmos por aquele processo que a gente fala de processo de perturbação espiritual, que todos nós vamos passar, e nós tomarmos consciência de quem nós somos, eu, particularmente, vou olhar para a minha encarnação e falar assim, ó, Wagner, você não fez tudo o que você deveria. Vai ter um juiz me apontando, vai ser Deus que vai estar me apontando, Wagner, ó, nessa hora aqui, ó, no dia 5 de outubro, que você estava fazendo uma exposiçãozinha lá no Paz e Harmonia, você falou isso, mas você não fez isso. Vai ser Deus que vai estar me apontando isso? Não. É minha própria consciência. Sou eu que vou perceber, olha, eu não deveria ter feito e fiz. E é isso que a gente tem que estar bem atento. Eu não deveria ter feito e fiz. E agora? A gente sabe que não deveria ter falado alguma coisa para o esposo, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe. Não deveria. Mas fez. Às vezes, por uma palavrinha de 3 segundos, a gente pode destruir um relacionamento inteiro. Não deveria ter feito, mas fiz. E agora, o que eu faço? E é justamente essa capacidade que a doutrina espírita nos dá, a nossa consciência. Ela fala, ó, a tua consciência vai te acusar. Percebeu que fez errado e já está feito. Dá para voltar atrás? O que eu falei às 8 horas, quando começamos a exposição, que eu nem lembro mais o que eu falei, eu consigo voltar atrás? Consigo, só olhar a gravação. Mas eu consigo mudar o que eu falei? Não. Já foi. Já falei. O que eu faço agora? Tomar consciência do que eu fiz foi errado. Isso é o primeiro passo. Perceber, eu fiz errado. Eu cometi um equívoco. Percebi que cometi um equívoco? Agora o que eu preciso fazer? Consertar. E até a pessoa com que eu falei o que eu não deveria,
ligar para aquela pessoa com quem eu tenho ainda uma rusga, uma dificuldade, ligar lá e pedir perdão. Mas aí a gente pensa assim, mas Vani, se não fui eu que fiz não falei o errado, eu preciso pedir perdão a si mesmo? Fica ao teu critério. Mas o primeiro passo tem que ser teu. Ah, mas a pessoa que errou comigo, eu não vou falar com ela nunca mais? Então teu coração também está duro. Talvez a pessoa queira falar com você, mas não vai falar enquanto você não for lá e dar o primeiro passo. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa mudar a nossa condição de visualizar as coisas. E desfazer. Eu fiz, eu desfaço. Desfiz. Consegui chegar lá na pessoa que eu tinha cometido o erro, consegui consertar aquela obra que eu tinha mal feito, consegui consertar. E agora? Eu tenho que ter consciência para não cometer o mesmo erro. É modificar a minha vida, a minha conduta, para que eu não cometa de novo o mesmo erro. Isso é fácil? Ninguém disse que seria. Mas se a gente não tentar, gente, fica sempre mais difícil. Se a gente ficar esperando as coisas acontecerem e não der o primeiro passo, fica difícil. Tenho certeza absoluta, que se vocês não tivessem tido boa vontade de sair das suas casas, do seu trabalho e dar o primeiro passo para estar aqui, vocês não estariam aqui hoje. Então tudo na nossa vida precisa de um primeiro passo. E é o mais difícil. A gente não imagina o esforço que seja para dar esse primeiro passo. Eu trabalho com um carro, tá, gente? Eu lido com um carro. E a gente vai assim, principalmente para quem é motorista, talvez nem pare para pensar sobre isso. Quando você engata a primeira marcha do seu carro para sair com ele, que você sai e anda uns 20 km por hora e já passa a segunda marcha, vocês não fazem ideia do esforço que foi para o carro sair da inércia. Mas para isso. Não é impossível. É bem difícil, mas não é impossível. E na nossa vida nós temos que dizer, mas isso é muito difícil. Vai ser muito difícil eu me tornar uma pessoa melhor. Porque tudo que está à minha volta é ruim. As pessoas que estão à minha volta não me ajudam. A gente não pode ser assim. A gente não pode se deixar contaminar com tudo que está à nossa volta. A gente tem que ter a capacidade de olhar o que está à nossa volta e falar assim, é tudo belo, é tudo bonito, embora às vezes não pareça. E a gente costuma brincar ou falar um pouco mais sério, porque para quem está numa dificuldade, vamos dizer assim, aquela pessoa que está com uma dificuldade emocional, gente, você pode pagar uma passagem para ela para Cancún. Ela vai chegar lá em Cancún e falar assim, o sol está muito forte, a areia incomoda, a água está muito salgada, e é um lugar paradisíaco. Mas, se ao contrário, você dá para aquela pessoa que se sente bem em todos os lugares, que tem uma energia boa, você pode falar assim, vem cá, vamos para o deserto. A pessoa vai olhar, nossa, como as dunas são lindas. Porque o foco da pessoa é diferente. O olhar que nós temos que ter para as coisas tem que ser diferente. Para que a nossa encarnação ou a nossa reencarnação seja realmente produtiva. Mas não. A gente quer que tudo nos caia do céu. A gente fala, a gente perde muito tempo querendo coisas que são difíceis e nas coisas que são fáceis, a gente às vezes não se preocupa. Eu não vou fazer isso não, porque isso é muito fácil. Eu vou na difícil. Mas se a gente não consegue promover nem as que são fáceis, como é que a gente quer ir para as difíceis? Tudo é aprendizado. A gente tem que olhar para a gente e falar assim, eu posso. Eu quero. Eu vou. Mas com critério, com sabedoria. Senão a gente vai se afundar, a gente vai cair na areia movediça e vai ficar se batendo o tempo inteiro. E a gente tem que ter cuidado com isso. A vida é feita de transformação. Tudo se transforma, tudo se modifica. E a gente fala assim, tudo se modifica? Tudo se modifica. Mas é uma coisa ruim, a morte. Falando sobre reencarnação, a gente não pode deixar de falar sobre a morte. A morte é uma coisa ruim? Para alguns é. Para mim também. Se falar para mim, Vale, você vai ter que deixar a vida agora, nesse instante. Eu não quero. Se eu puder prolongar um pouquinho mais, eu posso.
Se for possível, eu quero. Mas tem coisas que não estão nas minhas mãos. Mas até mesmo a morte é uma coisa ruim? Gente, quanto de vida que se promove com a morte? O adubo de algumas terras, o que é feito? É com a morte das plantas. Quando os animais morrem, quanta vida surge dali? Só corpo físico. Mas quando a gente compreende que o espírito ele está acima disso aí, ele está além do corpo físico, a gente compreende que isso aqui é só um veículo, é só o que eu utilizo para estar aqui, para me movimentar, para aprender, para errar e aprender a consertar. Mas isso aqui é necessário. Então é preciso que a gente morra. Para que a gente consiga evoluir, ir para um plano espiritual, que a gente fala assim, ó, quando nós estamos aqui, nós temos um grande impedimento, que é justamente esse veículo que nós temos. Isso nos traz esquecimento do passado. Nós não sabemos. Pelo menos a grande maioria não sabe o que fez no passado. Pelo menos conscientemente, não. Mas esse impedimento, ele só é real, vamos dizer assim, encarnado. Quando nós desencarnarmos, vai chegar um momento que nós, como espíritos, vamos tomar consciência de quem fomos no passado. Aí a gente vai passar em revista. Não fiz o que deveria ter feito. Preciso refazer. Isso acontece conosco aqui. Se a gente fez uma comida, eu dificilmente faço comida, mas fez uma comida, não ficou boa, o que eu vou falar? Nunca mais eu faço comida? Não. Eu vou tentar melhorar, ver onde eu errei. Se eu botei sal demais, ó, dessa vez eu botei 2 colherzinhas de sal. Na próxima eu vou colocar 1,5. Isso é a vida. A gente aprender até mesmo com os erros. E é isso que a doutrina espírita faz conosco. Ela começa a fazer nós nos compreendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E aprender com os erros. Eu vou errar? Vou. Não deveria, mas vou. Mas não é só aprender a errar, é aprender a consertar, a reparar. E cada um de nós pode fazer isso. Depende de si. Então a gente precisa ter esse conhecimento, essa conexão. E a doutrina espírita ela faz realmente a nossa compreensão expandir. A gente começa a compreender realmente o que é Deus. Quem é Deus? Por que Deus nos fez? Por que Deus nos colocou aqui? E a gente olha para o planeta Terra, a gente acha que nós somos o supra-sumo de todo o universo que a gente consegue enxergar. Porque é muito pequeno que nós conseguimos enxergar, gente. A gente acha que nós somos os maiorais, nós somos, um grãozinho. É lógico que para a gente aqui encarnado, o planeta Terra é imenso. Mas quanto mais no espaço nos afastarmos, tem até um vídeo que mostra sobre isso. O planeta Terra ali, aí ele sai do planeta Terra assim, aí mostra o planeta Terra, aí vai crescendo, aí tu consegue ter a dimensão de como é o planeta Terra. Daqui a pouco ele sai, vai para o espaço, e vai saindo, vai se afastando, daqui a pouco sumiu. A Terra sumiu. E nós imaginamos que nós somos o supra-sumo. Deus criou todo esse universo, todas essas estrelas, só para a gente ficar olhando. Não foi. Tem muito mais coisa lá fora. Tem muito mais coisa que a gente não conseguiu perceber e descobrir ainda. Então nós precisamos desse processo reencarnatório. E esse processo reencarnatório é como se fosse um processo de aprendizado numa escola. Ninguém chega à faculdade sem ter passado pelas séries iniciais. Nenhum espírito chega à angelitude sem ter passado pelas fases iniciais. Então, esse é processo evolutivo. Cada um de nós vamos tendo esse processo. Cada um de nós vamos nos modificando, nos melhorando. Até o dia que nós chegarmos ao patamar, sim, de espíritos puros. Cada um de nós vai chegar. Quantas reencarnações vão precisar? 1 milhão?
100? Não sabemos, vai depender de cada um, do nosso processo evolutivo. Mas todos nós vamos chegar a um processo, um plano melhor. Até mesmo, como eu falei, o pior dos homens. O próprio Jesus falou, nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Ele não deu margem, é nenhuma. Nenhuma. Nós temos que crer nisso. Ele falou que todos nós seremos melhores um dia. Mas, como eu falei, depende do primeiro passo. E o convite está aí. Segunda-feira, nossos estudos. Os estudos são dinâmicos, a gente está debatendo bastante coisa, conversando bastante coisa. Gente, é oportunidade. Ninguém está sendo obrigado a vir aqui. Nós estamos vindo porque queremos, sim, uma condição melhor. E não tem como descobrirmos uma condição melhor se nós não estudarmos. O Andrews não se formaria se ele não tivesse estudado. Isso depende de cada um de nós. Cada um de nós não se formaria nas nossas instituições que fizemos se não tivéssemos estudado. A doutrina espírita é a mesma coisa. A vida é a mesma coisa. E ninguém, hoje, em sã consciência, pode alegar desconhecimento disso. Algum tempo atrás, isso ainda era velado para alguns. Alguns detinham, vamos dizer assim, a palavra, como alguns falam, alguns detinham e passavam para o outro. Hoje ninguém mais pode alegar isso. Está na mão de qualquer um. Está na mão, literalmente. Está na mão livro físico, está na mão no telefone, está na mão na internet, está na mão de qualquer um. Então, cabe a cada um se apossar disso. E o convite está dado. A casa está aqui. Toda segunda-feira nós estamos aqui. Se tivermos com 40 pessoas, estaremos aqui. Se tivermos só uma, estaremos aqui do mesmo jeito. A espiritualidade está nessa casa trabalhando, em todas as outras casas, e mesmo que nós não venhamos. Então é o nosso papel também fazer essa parte. Eu preciso fazer algo diferente. Senão, depois, a gente não pode dizer assim, mas eu não tive oportunidade. Será que não? Ninguém pode alegar isso. Todos nós temos a oportunidade de fazer diferente, de ser pessoas diferentes, de melhorar. Não estou dizendo que a gente vai dormir uma pessoa ruim e acordar uma pessoa boa da noite para o dia. É um processo demorado, é um processo difícil, mas é um processo lento. Não adianta a gente querer se modificar. Eu tenho que modificar todas as minhas dificuldades de uma hora para outra. Não consigo. Não consigo. Mas eu consigo hoje perceber que eu estou certamente um pouco melhor do que eu fui ontem. E quando eu tomo essa consciência de que hoje eu estou melhor do que ontem, eu percebo o que eu preciso fazer hoje para amanhã estar melhor ainda. E esse é o processo, nosso processo, de cada um. Melhora, evolução, conhecimento. Quanto mais a gente conhecer, como o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais verdades eu souber, mais liberto eu vou estar sendo. E quanto mais eu tiver consciência, menos possibilidade de ser enganado, de estar equivocado, eu tenho. Se eu falar para vocês que isso aqui é azul, vocês vão estar olhando e falar, não, vai, isso é preto. Mas você sabe lá se eu sou daltônico? Se eu estiver vendo azul, para mim isso aqui é azul. Mesmo que para vocês seja preto. Então nós temos que ter a consciência, cada um de nós somos uma individualidade. Cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós tem a sua oportunidade. Que não podemos deixá-la passar. Então, vamos agradecer. Vou aproveitar que eu já estou aqui, já faço o encerramento. Elas vão se preparar agora para o passe. Vamos fazer o nosso encerramento. Até antes da gente fazer o encerramento, vou falar para pessoas que estão vindo aqui a primeira vez na casa, que agora nós vamos iniciar o passe, e o passe é um momento que a gente vai estar receptivo a boas energias. A gente vai estar buscando se tranquilizar, nós vamos estar buscando nos reconectar ou nos conectar novamente com Deus, com a espiritualidade que está trabalhando nessa casa. E é o momento que nós vamos estar ali receptivos. Então vamos procurar, quando entrarmos ali na salinha de passe, fazermos a nossa oração para Deus,
para os nossos amigos espirituais, para os nossos anjos da guarda, para quem nós quisermos. Nós vamos fazer a nossa oração e tendo a certeza, cada um de nós vai estar sendo beneficiado com tudo que está circulando, todas as energias estão circulando nesse ambiente. Vamos agradecer.